Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus seja sempre nas nossas vidas e sua misericórdia nos guie e nos conforte em todo momento. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós veremos a última das cartas, a carta à igreja em Laodiceia. E hoje terminaremos os destinatários para qual foram escrito o livro do Apocalipse. E hoje nós terminaremos as 7 igrejas e então depois adentraremos na visão propriamente dita que o apóstolo João teve. Recapitulando, até porque passamos as festividades de nossa igreja, depois tivemos a Páscoa. É sempre bom e sempre importante nós atentarmos para essas 7 igrejas. Foram para elas que foram escritos o livro do Apocalipse. São esses destinatários que entendem todas as figuras de linguagem que muitas das vezes é difícil para nós. São eles que foram confortados e foram edificados por essa carta. Essa carta não foi colocada para eles, não foi escrita para eles para trazer medo ou mesmo até para aterrorizar a vida de qualquer pessoa na face da terra. Ao contrário, foi uma carta que foi escrita para trazer esperança, foi uma carta que foi escrita para enxugar as lágrimas, foi uma carta que foi escrita para trazer conforto para aquelas pessoas. E então, entender o contexto em que essas igrejas viviam, entender o contexto em que elas se encontravam, na medida em que essa carta chegou até elas, é justamente o que faz com que tenhamos as chaves para entender o resto do livro. Nós temos visto muito claramente que a forma como essas cartas são escritas, e elas sempre trazem prêmios para aquelas pessoas que perseveravam. E esses prêmios, eles vão demonstrar para nós os prêmios de que todas as pessoas vão receber no final da vida, no final, quando o Senhor Jesus voltar. Então, saber o que elas passam, saber o contexto em que elas vivem e, além do mais, entender esses prêmios, facilita muito aquilo que venhamos a receber, a nos consolar, a nos confortar e a nos motivar sempre a continuar. A última das cartas, a última carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, assim nos diz os versos de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ó Deus grandioso, nós te suplicamos nessa hora o teu entendimento, que tu possa falar aos nossos corações, Pai, que tu possa, ó Deus, nos guiar por essa jornada através do livro do Apocalipse, que saiamos com os nossos corações edificados, que tu fale aos nossos ouvidos e nos dê o entendimento nas nossas mentes. Acima de tudo, te suplicamos que tu te revele a nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, a cidade de Laodiceia, onde ficava a igreja de Laodiceia, tem como sua principal característica a localização. Laodiceia ela se encontrava no meio, exatamente no meio, de que todas essas 7 igrejas e todas essas 7 cidades da Ásia Menor. Se você fosse
partir do leste para o oeste, do norte para o sul, você simplesmente haveria de passar por Laodiceia. Ela não ficava nem na mais alta de todas as cidades, nem na mais baixa de todas elas. Simplesmente, Laodiceia ela era estrategicamente posicionada no lugar mais perfeito que tinha. Não só por conta disso, mas principalmente por conta do platô em que ela se encontrava. Ela não se encontrava em uma subida, mas se encontrava numa planície. Num platô que ela se encontrava, ela tinha a capacidade de receber mercados de todas as regiões. Laodiceia simplesmente, todos os mercadantes, todos os vendedores, todos os produtores de todas as 6 cidades anteriores que vimos, quer sejam os produtores de vinho, quer sejam os produtores de lã, quer sejam os produtores de vestidos, quer sejam os produtores de púrpura, todos eles simplesmente não só faziam mercados em suas cidades, mas também faziam mercados, vendiam na cidade de Laodiceia, justamente porque ela era entroncamento para todas as cidades, para todos os locais. Que passava por Laodiceia, ela simplesmente levava a todos os lugares. Se você vinha por todos os cantos, para todas as províncias, quer seja do oeste até o mar Mediterrâneo, quer seja do mar Mediterrâneo até o oeste, necessariamente você precisaria passar por Laodiceia. Por isso, o comércio de Laodiceia era espantosamente magistral, apesar de não ser a maior das cidades, não ser como Éfeso, a maior de todas as cidades. A Laodiceia não só tinha essa parte, vamos dizer assim, comercial, mas Laodiceia também tinha uma parte medicinal. Por conta de suas águas que não serviriam para beber, elas não serviam para beber, mas Laodiceia ficava em um vale com outras 3 cidades, chamadas de Laodiceia, a primeira delas, depois Hierápolis e depois Colossos, aquela mesma que Paulo escreve a sua carta à igreja de Colosso, aqueles irmãos colossenses. Você olha para Laodiceia, era a cidade em que não era grande, não era, vamos dizer assim, não tinha o caos de uma cidade grande, era uma cidade de médio porte, mas tinha tudo. Morar em Laodiceia era algo que todas as pessoas, pudessem dizer assim, anseiavam. Laodiceia era o lugar para você começar a sua vida e Laodiceia também era o lugar para você terminar a sua vida. Laodiceia era o lugar onde, se você pudesse escolher para morar, era o local melhor possível. Por conta disso, para vocês terem ideia de tão afortunada que era a cidade de Laodiceia, um procônsul da cidade chamado Cícero, antes de morrer, deixou sua fortuna inteira para Laodiceia. E lá, pela primeira vez na vida, me perdoe o anacronismo, ouviu-se falar em algo que parecia ser como um banco. A riqueza de Laodiceia era tão grande que a cidade, ao receber a herança deste procônsul, ela não só criou, ela não só se tornou um sistema administrativo e judiciário, mas ela se tornou também um sistema bancário. Muitos produtores iam a Laodiceia pedir dinheiro emprestado. Muitos produtores iam a Laodiceia pedir a capital de giro, me perdoe o anacronismo novamente, para que pudesse ter os seus recursos e para que pudesse dar um up nas suas produções. Laodiceia era uma cidade que não tinha água, mas a água ruim da cidade de Laodiceia gerava que a lã produzida pelas ovelhas de Laodiceia fosse diferente de todas as lãs que existiam na face da terra. A produção têxtil, a produção de vestuário em Laodiceia, ela simplesmente era ímpar em todos os lugares. E, por último, como disse a vocês, havia uma escola de medicina muito famosa em Laodiceia, e principalmente por conta de um colírio que era usado para cegueira. Acreditava-se, lógico, misturado com a questão religiosa, de que havia um Deus que produzia uma fonte, e dessa fonte era feito alguns colírios, e esse colírio era pingado nos olhos e servia para curar algumas doenças de cegueiras, algumas doenças oftalmológicas. A região
era extremamente favorável e, assim como por ser favorável economicamente falando, medicinalmente falando, financeiramente falando e administrativamente falando, havia também muitos deuses, havia muitas religiões naquele momento. Havia as religiões judaicas, havia os templos aos deuses romanos, havia também os templos aos deuses, havia também as sinagogas judaicas. Então, era uma cidade pequena, não era uma cidade de grande porte como Éfeso, no caso, mas era uma cidade que tinha tudo, absolutamente tudo. Era a cidade que as pessoas anseiavam morar. E o nome Laodiceia vem por conta da esposa de Antíoco II, o nome dela era Laodice, e ao morrer, ele então funda essa cidade, coloca o nome de Laodiceia, para que em homenagem a ela. Mas qual é o problema aqui? O que essa parte da igreja tem a ver com, essa parte da cidade tem a ver com a igreja? E o Senhor Jesus, ao escrever ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, ao pastor da igreja de Laodiceia, ele começa a nos dar algumas pistas. Olha o que ele diz no verso 1, olhe para a sua Bíblia aí no verso 14, olha o que ele diz. Ele dizia, já que a gente sabe como é que funcionava Laodiceia, já que a gente sabe o que tinha lá, ele diz, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você percebe que Jesus se apresenta de 3 títulos, ele se apresenta de 3 formas. Ele se apresenta como Amém, ele se apresenta como testemunha fiel e verdadeira, e ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Qual é o grande problema que há em Laodiceia? O grande problema de Laodiceia é a soberba deles. O problema dos laodicenses, é a soberba deles. Porque eles simplesmente partiam do princípio de que eles não precisavam de nada. Não havia pobres em Laodiceia. Alguns comentaristas chegam a dizer de que a prosperidade era tão grande em Laodiceia, mas tão grande, que não havia quem buscasse a religião por causa da pobreza. E nós sabemos, principalmente porque vivemos em uma sociedade, de certa forma, pobre, comparado a algumas outras sociedades do mundo, de que muitas das vezes, quanto mais pobre é a sociedade, mais se busca um refrigério através da religião. Em Laodiceia não existia isso. Eles eram tão ávidos, tão fortes, eles eram tão soberbos, de que simplesmente eles achavam que não precisavam de nada, porque todas as coisas poderiam ser resolvidas pelo seu próprio braço forte. Ou eram da indústria têxtil, ou eram da indústria financeira, ou eram da parte administrativa, ou eram da parte medicinal. Ou seja, Laodiceia era uma igreja, por conta da sua cidade, era uma igreja em que simplesmente eles achavam que eles não precisavam de absolutamente nada, porque eles tinham todas as coisas. E aí, por que Jesus se apresenta assim? Por que Jesus se mostra dessas 3 formas? Por que ele se coloca dessas 3 formas? A primeira delas é que é justamente esse Amém, o que evoca para nós Isaías 65, verso 16, quando o Senhor Jesus, o próprio Deus e Pai, através de seu Filho, se apresenta como o Deus verdadeiro. A ideia desse Amém, ou seja, a ideia daquele que você pode ter a confiabilidade da mensagem divina e aquele que se apresenta como o Deus verdadeiro. Quando você entende isso, você simplesmente passa a entender que todos os outros 2 títulos derivam desse primeiro título. O que ele está tentando dizer para os laodicenses? O que ele está tentando dizer aqui? Ele é o Deus verdadeiro. Nenhum daqueles outros deuses, nem o Deus que produz, entre aspas, o colírio medicinal, nem o Deus da riqueza, nem o Deus da lã, nem o Deus, no caso, como Zeus, ou qualquer outro Deus do panteão grego, nenhum desses deuses são verdadeiros. Nenhuma dessas coisas materiais que se pode firmar e que você pode depositar a sua confiança, ela é um Deus verdadeiro. Nenhuma delas, ela é simplesmente aquele que veio da parte de Deus para trazer salvação para a vida. Por mais que todas essas coisas possam nos dar uma vida mais abastada, uma vida de mais sossegada, uma vida de mais conforto, mas nenhuma dessas coisas nos remete à eternidade.
Nenhuma dessas coisas nos dá firmeza a respeito daquilo que há de acontecer conosco. Nenhuma dessas coisas nos dá plena capacidade de simplesmente ter o descanso de que teremos, e me permitam a redundância, de ter o descanso de que teremos o descanso eterno na presença do nosso Deus. Quando Jesus se apresenta a Laodiceia, ele está dizendo assim: tudo isso que tu tens não é bênção para você. Tudo isso que tu tens, transformaste por conta de tua ganância, transformaste em maldição para a vida de vocês. Jesus não está condenando as riquezas dos laodicenses. Jesus não faz isso de forma nenhuma. Se Jesus fizesse isso, ele deveria condenar a riqueza das mulheres, das 3 mulheres que sustentaram o seu ministério durante toda a sua vida. Jesus não está condenando que você trabalhe para ter as suas coisas, ou que você trabalhe para que você possa ter uma vida sossegada para você, sua família, seus filhos. Não é isso. Jesus está reclamando aos laodicenses de que aquilo no qual eles se confiavam, na verdade, não trazia nenhuma dessas confianças. Por isso é que quando ele se apresenta com um amém de Isaías, capítulo 65, verso 16, consequentemente, ele se apresenta como aquele que é o amém, aquele que é o Deus verdadeiro, e aquele que testemunha fielmente a respeito disso, aquele que é a testemunha fiel, e não só isso, é aquele que criou todas as coisas, o princípio da criação de Deus, aquele que estava presente em todas as coisas. É mais ou menos, meus amados irmãos, quando Deus resolve falar com Jó, depois de passar 38 capítulos, e que Jó, sem entender o que estava acontecendo com a vida dele, sem entender o que estava acontecendo com a vida dele, os primeiros 3 amigos de Jó não ajudam ele em absolutamente nada, até o dia em que Deus resolve aparecer para Jó. As mesmas palavras que Deus, guardadas as respectivas proporções, é claro, as mesmas palavras que Deus diz a Jó, são praticamente as mesmas palavras que Jesus está dizendo aos laodicenses. Jó simplesmente chega, faz 4 perguntas para Deus, ou seja, por que ele está sofrendo, por que é isso, por que é aquilo, por que é aquilo outro, e Deus responde com 42 perguntas para Jó. E a primeira pergunta que Deus faz para Jó é: Jó, onde tu estavas quando eu cingi o mundo? Ou seja, quando ele pegou o rabisco e foi, metaforicamente, é claro, né, meus irmãos? Deus não pegou papel nem rabiscou coisa nenhuma. Mas quando ele pegou o papel e começou a rabiscar o mundo, ou seja, quando ele cingiu o mundo, ele pergunta para Jó: onde é que tu estavas quando tu cingiu o mundo para me fazer essas perguntas? A mesma coisa que Jesus está dizendo ao laodicenses. Vocês que são tão cheios de si, onde vocês estavam quando o princípio da criação de Deus criou todas as coisas? Onde é que vocês estavam? Quando ele chega e diz que é a testemunha fiel e verdadeira e é o princípio da criação, o Senhor Jesus simplesmente está dizendo, não aos moradores de Laodiceia, mas aos membros da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus está dizendo assim: vocês não conseguem entender que todas estas coisas, todas essas manufaturas, todas essas produções que vocês têm, fui eu quem fiz? Fui eu quem criei? Porque eu sou o princípio de todas as coisas, eu que criei todas as coisas. A lã que vocês cultivam e vestem e se torna ímpar, fui eu quem fiz. A água que faz com que a lã assim cresça, fui eu quem fiz. O vale em que vocês se encontram, o platô, o planalto em que vocês se encontram, para que pudesse ser a cidade, vamos dizer assim, perfeita comercialmente, fui eu quem fiz. O ouro pelo qual vocês fazem a moeda de vocês, fui eu quem fiz. Todas essas coisas, todas essas manufaturas, todas essas questões naturais que vocês se enriqueceram delas, fui eu quem fiz. Ou seja, como vocês podem acreditar em coisas falsas? Como vocês podem acreditar em deuses falsos? Como vocês podem se firmar não no Criador que criou todas as coisas, mas nas criaturas do Criador? Ora, logicamente falando, é como se o Senhor Jesus Cristo dissesse: por que confiam nas criaturas e não confiam no Criador que criou todas as coisas? É isso que o Senhor Jesus está dizendo para os laodicenses, e é isso que ele diz para nós. A soberba dos laodicenses, ela simplesmente existia por conta das coisas que Deus criou. E ao invés de renderem toda glória, honra, graça e formosura ao Deus que criou todas as coisas, eles simplesmente achavam que essas coisas serviriam para que eles pudessem se exaltar. Mas aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus olha para eles e diz: conheço as tuas obras. Depois de se apresentar, depois de demonstrar o que ele é, ele diz que então, usando
geralmente a dinâmica que todas as cartas exigem, ele diz: conheça as tuas obras. E bem aqui tem uma casca de banana. A primeira das cascas, são 2 cascas de bananas que o texto traz para nós. Mas essa aqui é a primeira. E graças a Deus a gente não vai cair nelas. A primeira delas é justamente esse negócio de frio e quente aqui, que geralmente se remete, durante muito tempo, durante muitas interpretações, se levou em consideração como se ele estivesse falando de um fervor da igreja. E de que ou você me permitam, ou você é um pentecostal fervoroso, quente, ou você é um sorveteriano frio. Mas você não pode ser um meio termo. E aí, muitas das vezes, as pessoas interpretavam: ou você é do fogo, ou você estuda muito, mas não pode ser morno. E que muitas das vezes, e aí eu uma vez vi um pregador dizendo assim: você já experimentou tomar uma água morna? Se você um dia tomar uma água morna, você vai querer vomitar. Porque ou você toma uma água gelada, ou você tenta tomar uma água quente. Mas se você tomar uma água morna, você vomita. Então, ou você é um crente estudioso, frio, mas estudioso, ou você é um crente mais ativo, um crente mais quente, mas você não pode ser um crente morno. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que o raciocínio está certo, ou seja, a lição está certa, mas existem outros textos na Bíblia que podem fundamentar isso, mas não é essa a razão pela qual se escreve aqui. Lembra que eu falei para vocês no começo de que a água de Laodiceia, ela era uma água diferente de todas as outras, e que por conta dessa água, as ovelhas que tomavam dessa água, eles acreditavam que por conta dessa água, ela fazia com que a lã crescesse. Por quê? Porque qual era o único grande problema de Laodiceia? É que não existia fonte de água em Laodiceia. Não tinha fonte de água. A cidade foi plantada, foi edificada muito mais pela sua posição do que necessariamente por um local natural. A maioria das cidades, elas são colocadas, são criadas, são edificadas, até os dias de hoje, são edificadas por locais naturais, ou seja, é um lago, é o mar, é uma entrada, é alguma coisa que existe. Mas Laodiceia não. Laodiceia foi planejada e edificada por conta de suas rotas comerciais que passavam por ela. Qual é o problema? É que ela não tem água. E, pastor, que água é essa que essas ovelhas bebiam? Por conta das duas cidades. A Laodiceia, ela canalizava, para que vocês possam ter entendimento, Laodiceia canalizava as águas de uma cidade chamada Denizili. E essa água vinha por um arqueduto, e essa água na cidade de Denizili, ela era quente. E a ideia é de que ela vinha esfriando ao longo do tempo. Só que quando era inverno, a água esfriava. Mas quando era primavera e o verão, a água não esfriava. E eles não tinham como... a água, quando ela chegava quente, chegava imprópria para beber. Ao ponto de que ainda hoje, para vocês terem ideia, porque Laodiceia ainda existe até hoje, a cidade, com outro nome na Turquia, mas ela ainda existe. Ainda hoje, pessoas que moram aos arredores de Laodiceia, elas têm vasos de barro para esfriar as águas. Porque a água que chega lá, a água continua chegando quente. Ou seja, a água saía quente e chegava morna. E qual o problema? Eles não conseguiam beber a água. Mas o que é esse frio e o que é esse quente? Lembram das duas cidades da tríade que existia, no caso a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos? Na cidade de Herápolis haviam fontes termais, ou seja, haviam fontes como, por exemplo, Caldas Novas para o brasileiro hoje. Eram fontes termais em que as pessoas iam para descansar, e acreditava-se, é lógico, por conta do secretismo religioso, que aquelas fontes termais revigoravam as pessoas, assim como se você um dia for em Caxias e você for na Veneza, tem uma lama lá que diz que se você se melar naquela lama toda, você vai sair melhor do que Avon, é melhor do que Jequiti, é melhor do que todas essas coisas. Tá, quem acredite e assim o faça. E do lado de Colossos havia a melhor de todas as águas minerais do mundo.
Era melhor do que a Pelegrino, que você compra lá de R$30, é melhor do que uma água Voz, que você compra de R$50, é melhor do que todas as águas, ou aqui no Brasil, por exemplo, a melhor de todas as águas comerciais falando, a Minalba, é melhor do que tudo isso. Em Colossos havia água mineral fria, e em Herápolis haviam águas termais quentes. E em Laodiceia tinha o quê? Nada. O que Deus está dizendo? Deus está pegando e pisando no calo de Laodiceia. Ou botando uma broca no dente, como eu gosto sempre de dizer que esse é o método que Jesus faz conosco, colocando uma broca no dente inflamado. E dizendo assim, tu te achas tão poderoso, tu te achas tão maravilhoso, mas tu não consegue ter uma água para beber. Aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais simples. Tu não consegue ter uma água para beber porque tu não és nem em fontes termais, nem quente, como Hierápolis é, e também tu não és nem a melhor das águas minerais gelada como Colossos. Tu não é nenhuma coisa nem outra. Apesar de toda a tua riqueza, apesar de toda a tua grandeza, apesar de todo o teu comércio, de toda a tua parte administrativa, jurídica, de toda a indústria têxtil, de tudo isso que você tem, você não consegue produzir um copo d'água para que uma pessoa possa beber. Ou seja, Jesus trisca lá na ferida de Laodiceia. E ele simplesmente chega e diz que eles eram... quando ele fala, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és. E simplesmente, tu não és nem as águas termais que curam e nem as águas boas de beber de Colossos. Tu és águas mornas que vêm de Desrile. São águas mornas que não servem absolutamente para nada. Por isso é que ele usa a expressão, estou a ponto de vomitar da boca. E aí ele começa a dizer, então, você se ufana dizendo, eu sou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz para eles, pobre e... Aí ele vai dizer, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque és infeliz, porque não consegue produzir sequer um copo d'água para uma pessoa. Mas, meus amados irmãos, a misericórdia de Deus, ela é indelével, você não consegue medir. A misericórdia de Deus, ela é incondicional. Por mais que os laodicenses fossem, vamos dizer assim, essa loucura, essa soberba, tivesse essa soberba toda, olha o que Deus diz, e olha o que Jesus diz no verso de número 19. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Aqui acaba todo e qualquer argumento de que Deus toma as suas decisões de acordo com os nossos atos. Aqui acaba todo e qualquer argumento de que aquilo que Deus derrama nas nossas vidas é fruto do merecimento nosso. Aqui acaba todo e qualquer argumento de que Deus nos olha torto ou nos olha bem por aquilo que venhamos a fazer ou que venhamos deixar de fazer. Ao contrário. Todos nós, meus amados irmãos, quer nas diversas áreas das nossas vidas, todos nós somos como os laodicenses. Todos nós nos orgulhamos daquilo que fazemos de melhor. Todos nós nos ufanamos daquilo que sabemos. Todos nós somos que nem o cara da luva de pedreiro que diz, o do Brasil é o melhor do mundo. Todos nós fazemos isso. Tanto que ele está lá ganhando as coisas dele, porque ele pega, filma, bota lá as bolas lá no ângulo e diz que é do Brasil, é o melhor do Brasil. Todos nós somos assim. Todos nós gostamos do reconhecimento. Mas Deus, ao olhar para nós, e aí muitas das vezes vêm as pancadas, as porradas da vida, vêm as dificuldades que são colocadas para nós, e muitas das vezes nós perguntamos, por que isso acontece? E aí o que aparece é justamente de que isso é prova do amor de Deus por nós. Isso é prova, não para que Deus gosta de nos ver sofrer, mas simplesmente é prova de que Ele nos traz para perto dEle. Você já parou para perguntar para você, e me permitam um parêntese, já parou para perguntar para você por que existem tantos salmos, ou na verdade, desculpe, por que o salmista reclama tanto de Deus? Quando ele chega e diz, até quando, Senhor? Até quando os meus inimigos vão prosperar?
Até quando aqueles que não te servem serão mais prósperos do que aqueles que te servem? Até quando, Senhor, rumores de guerra, rumores de morte me cercam? Até quando, Senhor? Você parar para perguntar por isso? A resposta que muitas das vezes eu tenho é justamente essa aqui. Porque por conta da nossa natureza pecaminosa, como usando o próprio texto diz, miserável, pobre, cego e nu que somos, se o Senhor nos soltar, nós o abandonaremos na mesma hora. Assim como os laodicenses fizeram. Deus os dotou de inúmeras manufaturas, Deus os dotou de inúmeras riquezas, Deus os dotou de inúmeras capacidades. O que eles fizeram? Eles se ufanavam, dizendo, sou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. Assim somos nós. Assim somos nós. O problema não é a riqueza, o problema não é você ter um conforto. Jamais, isso nunca foi problema na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia até incita você a trabalhar para ter essas coisas. O problema é quando isso se torna o seu Deus. Esse é o problema. Quando você vira para Deus e diz, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Esse é o grande problema. E aí, Deus, por nos amar, por cuidar de nós, por olhar e não como o próprio apóstolo Paulo diz, que ainda bem que temos o Espírito que filtra as bobagens que falamos para Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Você simplesmente olha para o texto e o Senhor Jesus diz assim, volta-te, te arrepende, porque essa disciplina que eu vou te dar é porque eu te amo. Porque eu só disciplino, eu só repreendo e só disciplino as pessoas que amam. E que disciplina, que repreensão foi essa? Justamente a carta. Se o Senhor não tivesse enviado essa carta aos laodicenses, à igreja de Laodiceia, eles continuariam sendo o que eles eram. Se o Senhor não tivesse enviado essa carta, a palavra dele é simplesmente essa, de que eles pudessem se arrepender. E o que eles deveriam fazer? O verso 18 diz isso para nós. Olha o que o verso 18 diz. Ele diz assim, não comprem ouro dos que vendem ouro, do banco de Laodiceia. Comprem ouro de mim. E ele vai explicar muito claramente, ouro refinado pelo fogo, ou seja, ouro, as riquezas que passaram, que foram purificadas. Comprem ouro, tudo isso é metafórico, meus queridos, meus irmãos. Comprem o ouro refinado pelo fogo. Isso vai aparecer para nós onde, meus amados? Lá na Nova Jerusalém. As ruas são de quê? Metaforicamente são... Aconteceu alguma coisa ali, mas acho que está tudo sob controle. Então, tá bom. Vamos lá. As ruas são de quê na Nova Jerusalém? De ouro. O ouro refinado. Ou seja, não confie nesse ouro. Confie no ouro que nos dará na Nova Jerusalém. Metaforicamente falando, é claro. Ele continua dizendo, não comprem as vestiduras das ovelhas de Laodiceia, invistam nas vestiduras brancas, invistam na santidade para que possa se vestir. Quando nós chegarmos no capítulo 7, que pela primeira vez vai aparecer onde estão os servos de Deus, eles estão vestidos de branco, as vestiduras brancas da santidade daqueles que são salvos. E você olha, e ele diz o seguinte, não confie no colírio que é feito pelos deuses, não confie nesse colírio, ao contrário, eu lhe darei o colírio para que você possa colocar nos seus olhos, a fim de que você enxergue todas as coisas. Ou seja, não confie naquilo que a traça corrói, que a ferrugem destrói, ou que o ladrão leva, não confie nisso, ao contrário, invista nas coisas que você haverá de ter pela eternidade. E aí o Senhor Jesus dá um alerta, que é a segunda casca de banana que o texto traz para nós, porque muitas das vezes isso é interpretado de uma forma extremamente errônea. Que é quando ele diz o seguinte, entenderam isso? Vocês entenderam essas coisas? Não gaste as coisas naquilo que vai ser destruído, gaste as coisas naquilo que vai ser eterno, que vai durar na eternidade. Porque eu estou dizendo isso para vocês, eu estou repreendendo vocês, eu estou disciplinando vocês porque eu amo. Então, sede zelosos e arrependam-se. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Só que ele não está dizendo isso para a cidade de Laodiceia. Ele está dizendo isso para a igreja de Laodiceia, para as pessoas que ele ama. Ele está dizendo isso para aquelas pessoas que ele ama. Ele não está dizendo isso para todo mundo. Porque, meus amados irmãos, muitas das vezes as pessoas olham para cá e pensam que Jesus é um mendigo com uma cuia na mão.
que fica dizendo assim, eis que estou à porta e bato, dá um pouquinho de comida, deixa eu entrar na tua casa. E as pessoas começam a dizer assim, Jesus morreu de braços abertos, para que se você quiser, se você deixar, Ele possa te dar um abraço. Jesus quer te salvar, mas se você deixar, Ele vai entrar na tua casa. Não é isso que Ele está dizendo, as pessoas aqui já estão salvas. Ele ama essas pessoas. Vejam, o verso 19 diz muito claramente, eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês. Eles já estão salvos, as pessoas já estão salvas. E ele chega e diz muito claramente, eis que estou à porta e bato, ou seja, eis que eu estou aqui, eu estou aqui do lado de vocês, eu acompanho vocês, eu estou junto de vocês. Então ouçam a minha voz, e se vocês ouvirem a minha voz, se arrependeres, se tornarem zelosos, se arrependeres, e ele usa a maior ilustração de todas as comunhões que possa vir a existir, a maior ilustração de que Deus anda sempre conosco que possa existir. Eu vou sentar e vou almoçar, jantar, comer, fazer um churrasco, comer um bode assado, junto com vocês. Porque quando ele chega e diz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, meus amados irmãos, o prêmio do pecador arrependido é a comunhão com Deus. E ele usa a metáfora de dizer muito claramente, eu cearei com você. Mas e quando isso acontecer, o que é que vai? O que é que tem para nós? Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Aí preste atenção. veja como Jesus ele pega pesado aqui. Ele chega e diz assim, vocês estão lutando, morrendo por causa de lã, por causa de pessoas que emprestam dinheiro para vocês, por causa de ouro? Entenda uma coisa, aqueles que tiverem comunhão comigo vão sentar no trono, vão reinar comigo. Essas coisas, essas pequenas coisas, não se comparam ao que há de vir. Essas pequenas coisas que as pessoas matam, que as pessoas lutam, que as pessoas gastam seu suor, não se comparam com o que há de vir. E ele diz, lembra que ele é a testemunha fiel e verdadeira lá em cima? Ele diz muito claramente, e por que você tem convicção disso? Por que você pode ter convicção disso? Ele diz muito claramente, porque eu venci a morte. E pelo fato de eu ter vencido a morte, ter ressuscitado, e eu sentei à destra do Pai, ou seja, no trono do Pai, vocês também vão sentar comigo. Ou seja, não precisa brigar por essas coisas que a traça corrói. Ao contrário, essas coisas são bônus, são plás que eu dou para vocês administrarem. Mas aqueles que tiverem comunhão comigo, sentarão comigo e reinarão comigo no trono também. E ele conclui dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aqui é para nós. Quem tem ouvidos, ouça a repreensão que o Espírito está dizendo à igreja de Laodiceia e tome para si e tenha comunhão com Deus. Mas, meus amados irmãos, o que isso tem a ver com a gente hoje? O que em 2022, a 24 de abril de 2022, isso tem a ver conosco e que serve para a gente ruminar, para a gente mastigar, colocar no nosso coração, plantar no nosso coração e viver. A primeira delas, meus amados queridos, é que nada, absolutamente nada, se equipara à comunhão com Deus. Nada. Eu não sei por que você acorda todo dia. Eu não sei qual é a motivação que você tem para acordar todo dia. Mas se a motivação não for ter comunhão com Deus, você vai cansar. Você vai cansar. Porque nada se compara a viver na comunhão com Deus. Se você não levantar todos os dias para ter comunhão com Deus, porque eu creio que você já foi salvo, e você sendo salvo, você precisa buscar isso, ter essa comunhão com Deus. Se você gastar o pouco de energia que você tem em coisas que não forem a comunhão com Deus, você vai cansar, você vai frustrar.
E por mais que você, no início, consiga chegar a isso e dizer, alcancei os meus objetivos, alcancei, hoje eu sou rico, abastardo, pode não ser rico de dinheiro, mas rico de conseguir os seus objetivos, e dizer que não precisa de coisa alguma, porque você confia no suor do seu rosto, a mensagem que Jesus tem para nós é de que você é um dos mais infelizes, porque além de miserável, além de pobre, você é cego e é nu, porque gasta coisas, gasta a vida, o bem mais precioso que você tem, com aquilo que não vale a pena, porque não é a comunhão com Deus. Meus amados irmãos, o Senhor nos convida a ceiar com Ele. O Senhor nos convida a ter a maior de todas as comunhões que existem. Não é de andar na praça, não é de ir pelo caminho, não é nada disso, é de sentar à mesa com Ele. E sentar à mesa remete a duas coisas muito simples. Remete à providência, ou seja, é Ele que nos convida para a ceia. Não somos nós que vamos preparar a ceia está preparada para nós. Ou seja, a providência. E segundo, você vai ficar sentado, é o descanso. A providência e o descanso. E o que cabe a nós? Cabe a nós buscar isso. Não cabe a nós gastarmos essa vida com coisas que nos vai trazer canseira, mas que a gente possa levantar todos os dias buscando a comunhão com Deus. E a segunda coisa, meus amados irmãos, que eu espero que você pense nisso também, é de que nada se compara à comunhão com Deus, mas nada se compara também ao que Deus tem preparado para nós no dia da sua volta. Veja a magnitude do que ele diz para nós no verso 21. Ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. E o que é sentar com o trono aqui? É vencer a morte. Porque ele diz o seguinte, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no trono. Ou seja, assim como eu venci a morte, assim como eu venci todas as coisas e o Senhor me elevou e me fez assentar com Ele no trono, assim também eu vou fazer com vocês. A morte não existirá mais. Por quê? Porque nós vencemos, o Senhor venceu. A morte não existirá mais. Mas o que vale a pena, meus amados irmãos, para nós? É justamente isso. Buscar a comunhão com o Filho, buscar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para que no dia da nossa morte nós também possamos ser exaltados. E no dia da sua vinda, ao ressuscitarmos com Ele, sentarmos com Ele na casa do Pai. Pense nisso, e que Deus muito os abençoe.